Grata por este enquadramento jurídico, Rui do Carmo, e por partilhar a sua leitura sobre os dados. Seguimos agora para o primeiro painel desta manhã, sobre a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, com a moderação de Sofia Branco, que chama agora aqui para o palco. Bem-vinda, Sofia. Esta é uma sessão que reúne os contributos de Manuel Albano, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que nos vai falar sobre os modelos de acompanhamento e de gestão da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Teremos também a descrição de procedimentos no terreno, pelas vozes de Graça Rojão, da Colabora, e ainda de Carla Batista, que se juntará online em representação da Delegação de Porto Alegre da Cruz Vermelha Portuguesa. Depois das intervenções, eu vou pedir a cada um dos oradores para se juntar a Sofia Branco. Começa então por Manuel Albano, que se juntará online. Eu agora estava a olhar para si. Tem a palavra então. Obrigada. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da SIC, e aos amigos e às amigas que temos vindo a partilhar ao longo do tempo esta construção da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Pedem-me que fale, ou aquilo que me convocam aqui para partilhar convosco, é sobre esta ampliação da Rede Nacional, modelos de acompanhamento e de gestão. Se calhar porque há 26 anos trabalho nesta área, e se calhar porque tenho aqui o histórico, para o bem e para o mal, de tudo aquilo que foi a construção que ao longo de mais de 3 décadas de trabalho, a CCF, à época, 1976, quando foi criada, celebramos ontem 44 anos, e era das poucas estruturas, acompanhada com algumas organizações não governamentais, que fazia, à época, este apoio às vítimas de violência doméstica, apoio direto, atendimento direto. A CCF, à época, em Lisboa e no Porto, e depois eram muito poucas as organizações, e eram organizações de mulheres, sobretudo, que faziam este atendimento e este suporte. E também faziam-no onde estavam localizadas. E essa localização era litoralizada e centralizada na grande urbe, Porto, Lisboa, e pouco mais existia de um ponto de vista deste apoio. Depois há este aumento, começa a haver esta consciência da necessidade de intervenção. E começa-se a densificar esta intervenção. A Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, em 91, que sucede à CCF, à Comissão da Condição Feminina, e que começa a ter uma intervenção diferente, mas ainda era muito pouco o que existia de um ponto de vista da intervenção. A primeira lei que fala sobre esta temática é a Lei 61/91, em que toca levemente as questões da violência doméstica e a importância da intervenção, e é a lei que permite, nomeadamente, pela primeira vez, que exista um instrumento que possa produzir o afastamento do agressor da residência. Esta é a primeira lei que aborda de uma forma clara esta possibilidade, extremamente difícil, complexa. Ninguém a aplicou, ninguém utilizou esse instrumento legal. E também aqui as organizações, os OPCs, os órgãos de polícia criminal, não tinham ainda a sensibilidade necessária para abordar estas questões. O velho ditado, entre marido e mulher ninguém mete à colher, estava presente nas atuações das polícias, dos magistrados e também, diria eu, da sociedade enquanto um todo. E começa-se aqui a trabalhar de uma forma diferente. Primeiro Plano Global para a Igualdade de Oportunidades, 1999. Primeiro plano que toca e tem um capítulo sobre as questões da violência doméstica. Ainda não era um plano autónomo, era um plano exclusivo. E começa, sim, e é em 1999, que surge a primeira estrutura de acolhimento a vítimas de violência doméstica. Vá-se lá imaginar porquê. A primeira casa-abrigo só surge em 1999. É também em 1999, 2000, e 2000 é um marco importante no crescimento da rede, é um marco importante na capacitação com a transformação do crime de violência doméstica em crime público. É um marco decisivo. E recordo-me bem, já estava, à época, na
Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, que em 2007 se transforma em Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Mas já estava nessa época, tinha entrado em 94, e recordo-me bem o ano 2000. O ano 2000 foi um ano de convulsão, de crítica feroz à atribuição do crime público às vítimas de violência doméstica. Crítica de todos os setores e mais alguns achavam que era uma menorização da capacidade de intervenção das mulheres. E quando nós tínhamos todo o histórico do trabalho das organizações, do Conselho Consultivo da CIDM, que trabalhava e tinha as organizações, a sua secção não governamental, as organizações de mulheres que o compunham e que tinha este trabalho e que levou e provocou, de alguma forma, esta mudança estrutural e de um ponto de vista da sociedade. E sim, a partir dessa época, começam-se a criar novas estruturas. E de 2000 a 2010, tivemos cerca de 36 estruturas de atendimento, pela primeira vez, a criação da primeira estrutura autónoma para acolhimento de emergência, a TI. Quem, como eu, sabe, quando tínhamos uma situação de necessidade de acolhimento, onde eram acolhidas estas vítimas, eram acolhidas em situações, para não dizer algo mais, pouco dignas para a sua condição e sem suporte. Mas era o que existia à época e havia densificação e não havia especialização destas estruturas, eram muito poucas. Mas entre essa época criaram-se 30 estruturas de acolhimento a vítimas de violência doméstica especializadas. Foi muito importante, foi um marco fundamental. Também aqui se começou a densificar e a trabalhar as questões de criação de instrumentos, tendo aqui a CIDM/SIG, um papel fundamental nesta estruturação, nesta capacitação e nesta criação de instrumentos. A criação do TAV, do Técnico de Apoio à Vítima fundamental, vejo aqui órgãos de polícia criminal sentados, projeto Inovar, determinante na alteração comportamental das forças policiais, da introdução do auto-notícia padrão, tudo isto levado a cabo por a saudosa Teresa Rosmaninho, que foi a primeira coordenadora do projeto Inovar e que teve uma intervenção decisiva na mudança de atitude das forças policiais acerca deste fenómeno e deste crime e que levou a que esta rede começasse cada vez mais a ser densificada, capacitada e a ter um acompanhamento e uma gestão diferenciada. E como dizia, crime público, criação de referencial TAV, obrigatoriedade de que os técnicos de atendimento à vítima tenham este referencial. Já ontem aqui o Daniel o referiu de uma forma muito cabal numa intervenção que fez dirigida aos profissionais da justiça, aos seus magistrados e num pensamento diferenciador. Também aqui a magistratura começou a ter, de alguma forma, a partir do SES, a intervenção da formação. E estarão a pensar, o que é que isto tem a ver com a rede? Tem tudo a ver com a rede. A rede não é só o que está no artigo 53 da Lei 112 e que tipifica o que é a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e depois o artigo 62, em que dá também a capacidade relativamente aos organismos da administração pública também. E esta é a rede. E a rede tem-se densificado. Tem-se densificado com a criação de novas estruturas. Recordo 2007, quando se começou a criar os primeiros núcleos de atendimento a vítimas de forma descentralizada. 10 distritos do país viram criações de estruturas de atendimento. Algumas das suas interventoras estão aqui connosco nesta sala e online. E viram esta criação. E foi das primeiras vezes que, de um ponto de vista estrutural, se procurou levar para fora dos grandes centros urbanos a proximidade da resposta. E os números começaram a aumentar. Isto não é por acaso. Uma resposta de proximidade dá maior garantia de confiança às vítimas. O Dr. Rui do Carmo acabou de o dizer. As vítimas têm mais confiança no sistema quanto mais capacidade está o sistema e quanto mais próximo tem um serviço que lhe possa prestar esse apoio. Eu gosto de acreditar que os números que temos tido em aumento do ponto de vista da denúncia não têm a ver com o aumento do fenómeno, têm a ver com a confiança no sistema e a capacidade que o sistema tem de dar uma resposta diferenciada às vítimas de violência doméstica, suportada nas estruturas da Rede Nacional. E, portanto, 2007, este marco importante da descentralização, mas nos últimos 5 anos este processo ainda foi mais densificado. Foi mais densificado com a criação dos protocolos de territorialização
em violência doméstica. Já ontem a Sra. Ministra aqui o disse. Temos praticamente 95% do território nacional, ou 95% do território nacional, coberto com, pelo menos, uma estrutura de proximidade de atendimento. E aqui os protocolos de reutilização, como disse que nos últimos 5 anos foram densificados, desenvolvidos, tiveram um papel fundamental nesta criação. A agregação, as redes se têm criado, a capacitação local para a intervenção. E isto é fundamental. E isto é rede. A rede não é um papel assinado. Não pode ser. Quem o fizer dessa forma está errado e é melhor ir embora, porque está a fazer mal às vítimas. A rede tem que ter ganhos de confiança. Já ontem aqui várias vezes foi referido. Hoje também. A confiança é essencial. E a confiança para as vítimas só advém se a confiança dos agentes que intervêm estiver presente. Se essa não existir, vai tudo falhar, vai tudo ruir. Se nós continuarmos a ter intervenções individualistas, centradas na instituição que representamos e não centradas na atuação da vítima, nós não saberemos intervir e a capacitação da rede, a densificação da rede, não serve para rigorosamente nada. E, portanto, as redes locais têm sido, a partir destes protocolos, essenciais. Porquê? Tão simples quanto conseguem sentar a uma mesma mesa todos os atores importantes. E, nesta lógica de construção de confiança, tem permitido que se descodifiquem conceitos e se trabalhem em conjunto. Nós temos experiências, e algumas pessoas que aqui estão certamente irão falar delas, portanto não vou ocupar o seu espaço. Temos experiências em que foi a importância de ter as magistraturas presentes nesta rede, tem sido fundamental para quebrar ou atirar pedras, os tetos de vidro que todos temos. Ou seja, é muito fácil para o interventor social dizer: isto não funciona porque a justiça está a funcionar mal. E quando o interventor social não sabe quais são as limitações da intervenção da justiça, ou para a justiça dizer: vocês não me deram informação clara e objetiva que me ajude na decisão. Quando isto está tudo centrado numa mesma mesa e temos a capacidade de peito aberto, com a tal confiança, ter capacidade de partilhar as nossas limitações e sabemos os limites das nossas intervenções e quando conseguimos cooperar uns com os outros, isto quebra-se e quem é beneficiado no fim, são as vítimas, no fim, para aquilo que todos e todas nós trabalhamos. Dizer também, e depois eu não sei o tempo, Sofia, por favor, tem ali um counter, mas está parado, será que já acabou o meu tempo? Não faço ideia. Já acabou? Então vou terminar, peço desculpa, não olhei para o counter. Vou terminar só dizendo, nós neste momento temos cerca de 200 estruturas de atendimento no país, cerca de 16 estruturas de acolhimento de emergência, ou 17, peço desculpa, e 35 estruturas de casas de acolhimento. É preciso mais, com certeza. Mas só terminar com 2 aspectos que é importante, que tem a ver com a qualificação da rede. Para qualificar, tem que ser reconhecida. Para qualificar, os agentes, todos temos que reconhecer a qualidade necessária às estruturas que intervêm. E por isso a SIC tem vindo a desenvolver e está a desenvolver o processo de certificação da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Não é nenhum Big Brother, é, efetivamente, qualificar a intervenção e dar, a partir desta qualificação, deste sistema de certificação, a garantia às vítimas e aos parceiros que aquelas instituições são credíveis na resposta que dão às vítimas de violência doméstica. E isto é um processo que está a decorrer este ano. Por outro lado, também, todos os instrumentos que estamos a procurar, e também já aqui a Sra. Secretária de Estado, Dr. Rui do Carmo, e ontem, durante o dia, foram abordados, visam esta capacitação e esta densificação conceptual acerca do que é a violência e que tem reprodução na atuação da rede nacional. E por isso também estamos em preparação, em conjunto e em partilha com as organizações, de um sistema de gestão da rede. Mais uma vez, não é nada, e não se pretende que seja intrusivo, invasivo, e que venha obeliscar o que quer que seja da garantia processual e de confidencialidade e de respeito pelos direitos das vítimas. Antes, pelo contrário, o que se pretende com este sistema de gestão da rede é que as instituições evitem processos de revitimização e tenham melhor capacidade de intervenção. E ontem aqui foi dito, tantas vezes nós, com a nossa atuação, produzimos processos de revitimização. Este sistema visa exatamente isto, evitar
processos de revitimização e de capacitação e de densificação das pessoas que atuam na rede. E deixava com isto a minha intervenção, muito mais teria para dizer, mas o tempo terminou, e só dizer, uma rede capacitada é uma rede onde a confiança está presente. Se nós, agentes de intervenção, não tivermos confiança uns nos outros, é melhor irmos todos para casa e não fazermos intervenção, porque iremos prejudicar as vítimas, que são, no fundo, o nosso alvo de intervenção. Muito obrigado a todos. Peço agora a Graça Rojão para se juntar também aqui ao púlpito e depois para ocupar ali o lugar. Primeiro aqui? Não? E depois então pode ocupar o lugar ali. Muito bom dia a todas e a todos. Queria felicitar, antes de mais, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a SIG, pela organização deste evento que coloca mais uma vez na agenda a temática da violência doméstica. E não a coloca só, chamando a atenção para os problemas que há para resolver, mostra também tudo o que está a ser feito e valoriza aquilo que é o esforço de dezenas, centenas de entidades no terreno. Os meus parabéns pelo evento. Eu estou aqui em representação da Colabora e dentro da Colabora trabalho sobretudo na rede Violência Zero, que é uma rede que já tem cerca de 12 anos de intervenção, e no Rasgar Silêncios, com oficinas de escrita autobiográfica coletivas com vítimas de violência doméstica. Esta rede começou em 2010, foi-se adaptando, no início era só uma rede de conselhia, por desafio que surgiu a partir das estratégias territorializadas de intervenção, alargou aos 2 concelhos vizinhos, ao Fundão e a Belmonte, o que lhe permitiu também rentabilizar recursos. É uma rede que tem neste momento 23 membros, forças de segurança, GNR, PSP, vários serviços de saúde, serviços desconcentrados da Administração Central, Ministério Público, Ordem dos Advogados, as 3 autarquias da região, as 3 CPCJs, etc. E tem tido, desde o alargamento aos 3 concelhos, também a presença permanente em todos os encontros trimestrais, quadrimestrais da SIG, e tem tido também um acompanhamento técnico permanente. E penso que isto é importante, e é importante sublinhar o papel da territorialização de uma política pública. Num país com tendências tão centralistas, num país tão macrocéfalo como este, haver uma rede distribuída pelo território como esta, haver respostas de proximidade, como há pouco o Dr. Manuel Albano estava a referir, parece-me que é de celebrar e que é também um exemplo para todas as outras políticas que tratam o território como se fosse plano, ignorando as suas diversidades. E o território tem diversidades e significa que nas respostas de proximidade nós conseguimos mobilizar recursos também de outra maneira e conseguimos identificar aquilo que são as necessidades do território de outra maneira. Isto o que é que faz? Evita, acima de tudo, o que poderia ser uma duplicação de esforços, obriga a que haja concertação. O facto de existir uma rede permite discutir, partilhar recursos, permite pensar coletivamente, permite desenvolver algumas estratégias. Depois de todos estes anos de trabalho conjunto, parece-me que um dos aspectos mais interessantes que permitiu que a rede fosse hoje uma rede tão ágil foi a criação de relações interpessoais. O facto de as pessoas ligarem, telefonarem, contactarem uma instituição e saberem qual é o rosto que atende o telefone, terem um conhecimento pessoal, saberem o que é que podem esperar e o que é que podem exigir, tem sido fundamental. Por outro lado, a rede é, sobretudo, um espaço de formação. Temos realizado muitas ações de formação, várias pessoas estão nesta sala, nomeadamente o Rui do Carmo, a doutora Ana, várias pessoas já participaram em ações de formação, a Paula também, várias pessoas estão nesta sala e temos tido ações de formação que nos ajudam a melhorar aquilo que é a nossa intervenção.
E temos tido também formação informal, e aquilo que me parece que tem sido também decisivo, apesar de ser bastante duro, é a discussão de casos. Anonimizamos os casos, pegamos nos casos e olhamos para eles e vemos como é que nós, enquanto rede, reagimos, o que é que nós fizemos, e partilhamos também as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. E isto tem sido extremamente interessante porque nos permite pôr no lugar do outro, permite-nos perceber. É muito mais fácil dizer o parceiro X ou o parceiro Y não responde, mas quando nós percebemos as limitações, as dificuldades também das outras entidades parceiras, em vez de nos colocarmos numa posição acusatória, mais facilmente entramos numa posição de diálogo, numa posição de cooperação e tentamos coletivamente superar as dificuldades. E eu penso que essa discussão, e essa partilha e essa transparência nos processos tem sido fundamental para que a rede possa funcionar. Por outro lado, não é uma rede entre iguais, não é uma rede de plena concórdia. Nós aceitamos que há diversidade de opiniões e aceitar que as entidades são diferentes, têm perspectivas sobre as questões diferentes, significa ter uma rede também mais democrática, mais aberta a olhares plurais e uma rede mais rica, certamente. Gostava também de sublinhar a proximidade das autarquias, que tem sido fundamental a participação de 3 autarquias nesta rede e a possibilidade de estar uma organização, como a Colabora, que não está ligada a nenhuma autarquia poderia coordenar esta rede, porque há questões também de rivalidade entre autarquias. O facto de sermos uma organização muito flexível, uma organização pequena, uma organização frágil e também vulnerável, de algum modo cria-nos um espaço diferente para podermos desenvolver a articulação entre agentes. E é essa flexibilidade, é também a disponibilidade para ouvir e para ir, que tem feito com que a rede continue a funcionar. Gostava também de assinalar que a rede, para além de ser um espaço de formação, de concertação de estratégias e de intervenção. Aliás, nós fazemos atendimentos a vítimas praticamente em todos os, quando é necessário, fazemos nos locais dos próprios parceiros, seja nas forças de segurança, seja no hospital, que nem sempre as vítimas se podem deslocar. Portanto, não é só uma resposta conselhia, é uma resposta mesmo dentro dos conselhos, que vai quando é necessário, quando é fundamental aos locais. Gostava de dizer que também uma das coisas que nós fazemos e que levamos muito a sério é as ações de sensibilização da opinião pública para que não se encare a questão da violência contra as mulheres como uma fatalidade, como algo incontornável, que se perceba o que é que está por trás disto, que há uma sociedade extremamente patriarcal, que é importante denunciar e que é importante trazer à tona o que é que são as relações de subordinação das mulheres. Muito obrigada. Região, vamos agora com uma ligação online, a Carla Batista, da Cruz Vermelha Portuguesa. Somos nós? Somos nós. Carla? Batista. Ponto ligar, já está. Bom dia, Carla. Estamos com alguns problemas técnicos, creio que a Carla Então, não sei se me estão a conseguir ouvir. Perfeitamente. Entretanto, eu não estou a conseguir ter som. Portanto, peço à equipa técnica, não sei se conseguimos comunicar por chat, Sim, eventualmente. estou a para conseguir ouvir. Sim. Eu deste lado não estou com som. Sim. Pronto, penso que está resolvido. Isto à distância tem estas situações. Então, muito bom dia a todas as pessoas. Antes de mais, quero cumprimentar os colegas que estão aí, o Albano, a Graça, são companheiros de luta de há muitos anos. Queria agradecer à Senhora Secretária de Estado, a doutora Rosa Monteiro e à SIG, na pessoa da sua presidente, doutora Sandra, pela oportunidade de podermos estar presentes.
aqui, de alguma forma, a representar as estruturas de atendimento que são da nossa rede, a par daquilo que o Albano referia há pouco, das 10 estruturas que foram criadas a partir do ano 2007, nós, Porto Alegre, fomos uma das últimas estruturas que iniciamos a nossa intervenção em 2009, e a par dos avanços, e quem trabalha nesta área há muitos anos consegue fazer um balanço daquilo que era a intervenção na violência doméstica em 2009 e aquilo que é a intervenção atualmente em 2021. Todos os mecanismos, todos os instrumentos criados têm facilitado de todo a nossa intervenção, a intervenção das equipas que estão efetivamente no terreno. Só para dar um exemplo, não existia transporte de vítimas de violência doméstica, por exemplo, para as casas-abrigo, e então tínhamos que ser muitas vezes nós, enquanto equipas, a fazer este transporte, entre outros instrumentos que o Albano já referiu, que estão a ser criados e que de alguma forma facilita a nossa intervenção. Temos equipas reduzidas, não é? E, por outro lado, dão um serviço mais eficaz, mais célere e qualificado às vítimas. Isto aqui falando porque a rede criada de início para a criação do núcleo era uma rede muito local e, de alguma forma, informal. Com a estratégia de territorialização das respostas e a par do que a Graça também já referiu, vamos aqui tocar-nos em vários aspectos, com o protocolo de territorialização, em que a nossa área de intervenção ficou circunscrita a 7 dos concelhos, ficando os outros 8 concelhos à intervenção do Gabinete de Apoio à Vítima da APAV, em que nós pensámos, bem, agora vamos ter, por assim dizer, menos trabalho. Muito pelo contrário, este protocolo de territorialização permitiu aqui uma maior proximidade, permitiu alargar aqui a rede de parceria a parceiros fulcrais e fundamentais nesta área, uma vez que isto é um problema social complexo e multifatorial. E é desta forma que tem que ser olhado pelas várias entidades, pelos vários agentes sociais, daí termos representados no nosso protocolo 33 instituições, nomeadamente o envolvimento das autarquias, das CPCJs, das forças de segurança, da segurança social, muitos outros que estão representados efetivamente e comprometidos com a nossa rede. Esta rede integrada e funcional entre os serviços dá um olhar e uma perspectiva diferenciada em relação à situação e a possibilidade de equacionar novas respostas. Nós temos reuniões trimestrais em que fazemos relatórios da nossa intervenção durante esses 3 meses, em que apresentamos a toda a rede para que a mesma tome conhecimento e para que haja a discussão de algumas situações que nos possam parecer que têm ainda que ser limadas e que têm que haver uma articulação mais próxima. A rede tem sido uma rede bastante coesa, em que os intervenientes sentiram um maior envolvimento e um maior comprometimento ao nível da resposta e perceberam efetivamente o papel importante que cada um tem ao nível da intervenção e do combate a este flagelo e atualmente estamos dentro da nossa rede a construirmos o nosso manual de procedimentos, em que já construímos a parte dos fluxogramas de intervenção e de comunicação e vamos iniciar entre todos uma construção deste manual de procedimentos. Referir também que aqui os pontos fortes que este protocolo de territorialização nos deu foi realmente um olhar dos diversos agentes sociais, em que houve a identificação também
dos compromissos assumidos por cada um, não é? E, de alguma forma, isto criou uma maior proximidade com os mesmos. Houve a designação de pontos focais de cada instituição, em que, e a par daquilo que a Graça referia há pouco, há o conhecimento de um rosto, de uma pessoa, para conseguirmos, com aquela área específica, conseguirmos desbloquear muitas vezes algumas situações e pedir o apoio e colaboração das mesmas. Houve, com este protocolo aqui, apesar do núcleo sempre ter feito atendimentos descentralizados até por todo o distrito, mas atualmente estamos a ir uma vez por semana, uma técnica a cada um dos concelhos. Houve uma ampla divulgação localmente do dia e do local em que a técnica estaria, e isto permitiu realmente uma maior proximidade com a população, com as entidades e principalmente com as vítimas, porque há um conhecimento do rosto, sabem a quem se dirigir, o que não acontecia anteriormente, não é? Era feito um contacto telefónico e efetivamente agendávamos o atendimento ou fazíamos a deslocação no próprio dia, uma vez que somos serviço de primeira linha e temos que atuar na emergência, e íamos ao local fazer esse mesmo atendimento. Tínhamos ainda que arranjar sítio para fazer o atendimento, toda uma logística, e este protocolo veio aligeirar aqui as nossas ansiedades enquanto técnicos e as nossas incertezas. E temos um local específico em cada autarquia para proceder ao atendimento. No entanto, em caso de necessidade, obviamente, dentro do próprio concelho, deslocamos-nos a um posto da GNR, a um centro de saúde, todos os locais que sejam necessários, desde que garantidas as condições de segurança, tanto para nós enquanto técnicos, como para as próprias vítimas. Também quero aqui salientar, e indo um pouco ao encontro das palavras da senhora Secretária de Estado, dizendo a questão dos financiamentos, não é? Em que é necessário realmente uma aposta, continuar a apostar nesta área, de alguma forma reforçar aqui o financiamento das respostas, para que as equipas, que têm sido tempos muito difíceis, salientando também aqui a questão da pandemia e todas as adaptações que as equipas tiveram que ter, e do maior aumento não de situações, mas dos atendimentos. Temos proporcionado um atendimento mais regular nas situações, daí também o aumento de atendimentos da nossa própria estrutura. Queria referir que a Congregação de Esforços de toda esta rede, o envolvimento de todos, também promovemos momentos de formação por toda a rede. Referir também que desde isto até anterior, desde 2011, temos um grupo restrito de supermercados, tem sido alargado a áreas que consideramos fundamentais na resolução das situações, como é o caso da saúde e dos tribunais. Infelizmente ainda não podemos contar com a colega que foi designada para estar nas nossas reuniões, mas temos sentido que temos uma maior proximidade com todos os serviços, e nos tempos em que houve os confinamentos, isso foi visível, em que estávamos em constante articulação com os agentes locais e que demos uma resposta efetiva às situações que a nós nos chegaram e nos solicitaram. Realmente uma rede tem que ser... ninguém pode deixar cair ninguém, não é? Lembro-me destas palavras... Tive formação com a doutora Dália Costa, que também é uma grande referência, e ela referia efetivamente isto: uma rede tem que ser coesa, tem que ser junta e não pode deixar cair ninguém, não é? Temos que estar todos com um objetivo comum e tentar dar uma resposta cada vez mais qualificada e célere às situações de violência doméstica que nos chegam, porque também cada vez mais elas são mais complexas e mais exigentes na sua resposta.
e por isto queria dar os parabéns. Se pudesse, não sei se me está a ouvir. Sim, estou mesmo a terminar, obrigada. Queria mais uma vez dar os parabéns à senhora Secretária de Estado e à SIG por estes avanços tão significativos e imprescindíveis para a nossa intervenção, como é o caso dos instrumentos únicos, que temos andado a debatê-los desde 2010, 2011. Todos os mecanismos têm sido criados para facilitar e agilizar o trabalho das equipas que estão no terreno. Muito obrigada a todos e vamos continuar na luta. Bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite em meu nome pessoal e em nome da Agência de Notícias Lusa, onde eu trabalho, e agradeço na pessoa da Secretária de Estado, Rosa Monteiro. É um gosto estar aqui convosco. Cumprimento todas as pessoas na sala e também aquelas que nos acompanham à distância. Saúdo aqui os meus camaradas de painel, e o que eu vou fazer é uma síntese muito curta desta rede que estamos aqui a debater, e depois lanço algumas questões e dou-vos tempo para colocarem as vossas, que espero tenham muitas. Em síntese, estamos a falar de uma rede que apresenta 251 respostas e estruturas de variada espécie, estruturas de atendimento, respostas de acolhimento de emergência, casas de abrigo. É uma rede que cresceu 43%, já ouvimos aqui, desde 2015, e há 264 concelhos nesta rede, ou seja, 95% do território está coberto, o que representa um grande crescimento também desde 2015, onde só, nessa altura, 55% do território estava coberto. Eu vou lançar uma pergunta ao Manuel Albano e depois uma conjunta à Graça Rogel e à Carla Batista, se puder ser. No caso do Manuel, o que eu perguntava é se de facto esta expansão da rede, que já vimos foi bastante rápida, se tem assegurado ou se enfrenta, ou se ainda há desafios na necessária especialização das respostas. E se ao mesmo tempo podemos almejar chegar aos 5% do território nacional que ainda não estão cobertos pela rede, se há alguma espécie de horizonte para que isso aconteça, para que possamos dizer que 100% do território nacional está coberto. Eu lanço já a pergunta também à Graça e à Carla, porque depois fazemos um contínuo e passamos à plateia. No vosso caso, percebemos que são muito, felicitam a rede, não é? E a forma como ela está a funcionar. Gostava de perceber o que é que falta para melhorar, não é? De facto, citaram-na como um exemplo, mas o que é que fariam? Há aqui, parece-me, uma linha comum que tem que ver, e fazendo a ligação com as palavras da Secretária de Estado, com a questão do investimento público, não é? Da mobilização, do reforço do investimento público. Eu gostava que se pronunciassem sobre isso, se o investimento tem sido aquele que esperam ou se acham que ele poderia crescer. E posto isto, dou a palavra ao Manuel Albano, pedindo-lhe alguma capacidade de síntese. Temos ali o timer para nos controlar, para ainda darmos também aqui hipótese às outras pessoas de colocarem questões. Obrigado, Sofia, pela pergunta. Duas perguntas numa mesma, procurando dizer. Tenho claramente e tenho a certeza que os 5% do território nacional que faltam cobrir, e entenda-se esta cobertura, quando falamos nisso e destes números dos concelhos, tem a ver com uma cobertura base concelhia, porque do ponto de vista de cobertura de base territorial, dependendo da unidade territorial que estivemos a trabalhar, mas estivemos a falar ou de CIMs ou de distritos, nós temos pelo menos uma resposta que está presente e que está coberta. Portanto, desse ponto de vista, e esta evolução dos últimos 5 anos foi fundamental para ganhos de confiança. Portanto, mas tenho acredito profundamente, e que o trabalho que estamos a fazer, e acredito que é o trabalho que estamos a fazer diariamente, que vamos conseguir ter estes 5% totalmente cobertos. Gostaria muito que fosse até ao final do ano, provavelmente não será, mas acredito que no início do ano, até ao primeiro semestre de 2022, consigamos ter isso. Pelo menos estamos a trabalhar afincadamente para que isso possa acontecer de um ponto de vista dessa territorialização das políticas.
Relativamente à segunda parte da questão, os desafios são constantes. E aqui também, já não sei se foi a Carla ou se foi a Graça, disse que o fenómeno da violência cada vez é mais exigente também para quem intervém, porque objetivamente a densificação, o conhecimento, a capacidade do conhecimento dos direitos que as pessoas têm acerca dos seus direitos, exige também uma melhor qualificação técnica por parte das estruturas. E este tem sido também o grande investimento. O grande investimento, para além do investimento do ponto de vista preventivo, e veremos na próxima semana, este fórum é o arranque, por assim dizer, do assinalar do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, mas veremos que todas as iniciativas de base local que estão a acontecer, portanto, um investimento profundo na prevenção, mas que tem essa consequência. Investe-se na prevenção, investe-se no conhecimento do fenómeno, investe na consciencialização das pessoas acerca dos seus direitos e exige-se o investimento na qualificação técnica para dar a melhor resposta. E quando eu falo de qualificação técnica, falo da qualificação técnica não é apenas das estruturas da rede RENAVT no âmbito do artigo 53 e 53A da rede, que é as estruturas da sociedade civil, mas também as do artigo 62 da lei, que são todas as estruturas da administração pública. E esse, ontem aqui, foi debatido o plano de formação conjunto, que tem exatamente este objetivo. O maior conhecimento permite uma melhor intervenção. Eu recordo-me quando, em 94, tentei trabalhar por isto, peço só desculpa por este parênteses. Só 2 segundos. Eu se ligava para uma esquadra de polícia quando tinha uma vítima que estava a atender, o agente que me atendia dizia: meta-se lá na sua vida porque você não tem nada a ver com isto. Isto acontecia. Isto hoje não acontece. E é o exemplo mais claro, ou que se acontece é a exceção, é o exemplo mais claro de como a capacitação, e foquei o projeto Inovar, conheces bem também, acompanhaste a Teresa muitas vezes, veio capacitar as forças policiais na sua forma de intervenção e na desocultação e, acima de tudo, da quebra do preconceito que temos acerca do fenómeno e do estereótipo que existia sobre isto. Portanto, densificar, capacitar, é urgente, estamos a trabalhar nesse sentido, a rede trabalha nesse sentido e temos que cada vez mais para perceber os novos desafios também. Graça Rejão. Passava-lhe então a palavra sobre o que melhoraria na rede e a questão do investimento público, se tem sido o suficiente. A questão que mais nos falta é tempo. E como não temos tempo, aquilo que nos falta é recursos para podermos ter mais pessoas. Quanto mais nós investimos nas ações de sensibilização, de informação, mais pessoas nos procuram. E os nossos recursos são limitados. Portanto, penso que era importante haver a possibilidade de reforçar as equipas das estruturas, porque é muito difícil, sobretudo no pós-pandemia, aumentou ligeiramente o número de pessoas e o número de novos casos. Em média mantém-se alguma estabilidade, com ligeiro aumento, mas o número de casos anteriores que voltou é muito, muito significativo, quase duplicou. E, portanto, é importante reforçar as equipas. E é importante também que elas tenham mais estabilidade, porque o facto de dependermos dos financiamentos dos fundos comunitários cria algumas limitações do ponto de vista da renovação dos projetos. Nós já tivemos uma altura com uma interrupção, isto há alguns anos atrás. Os últimos anos tem havido uma estabilidade relativamente significativa, mas era importante que não dependessem tanto dos projetos. Depois, uma outra questão que me parece fundamental é que este processo de formação, de qualificação da administração pública venha para ficar. Eu acho que é um processo absolutamente revolucionário, com potencial de transformação muito, muito significativo, e é importante que ele se enraize, que ele fique, porque uma das dificuldades que muitas vezes há é na valorização dos testemunhos das vítimas. E a qualificação destes agentes pode ser fundamental nesse sentido, para não continuarem a culpabilizar as próprias vítimas quando elas se dirigem. E, por último, também acho que era importante haver mais partilha entre estruturas. Durante a pandemia houve várias reuniões com a senhora Secretária de Estado e a partilha entre pares e a aprendizagem entre pares eu acho que é muito significativa.
Pode ser até num ambiente relativamente informal, pode ser sem uma formadora ou um formador pela frente, mas o interconhecimento reforça muito a capacidade de intervenção. Cria rede também de suporte e, por vezes, também precisamos de suporte que mais não seja emocional para continuar a trabalhar. Passava então agora à Carla Batista, as mesmas questões, o que é que melhoraria na rede e em relação ao investimento público? Sim, de alguma forma aqui as minhas questões e aquilo que trouxe logo na minha comunicação vem também ao encontro daquilo que a Graça já referiu. Muitas vezes aliar toda a intervenção direta com as vítimas de violência, que é essa a nossa prioridade, à parte da informação, sensibilização, prevenção e todas as outras ações que temos que fazer, por vezes não é fácil e é um esforço acrescido por parte da equipa, e estas equipas têm que ter alguma estabilidade para também poder isso ser passado também às vítimas, não é? Nós precisamos de tempo para as ouvir e para valorizar aquilo que elas nos trazem, não é? Não podemos estar a olhar para um relógio que a seguir temos que ir Portanto, há necessidade claramente aqui do reforço público do investimento nas estruturas. A questão que a Graça referiu também de sermos mantidos atualmente alguns recursos por projetos, isso cria também alguma instabilidade nas estruturas, uma vez que esses quadros comunitários podem não ter continuidade, acreditamos que sim, mas isso traz aqui alguns constrangimentos à intervenção, e a questão da formação, que a Graça também referiu, é essencial. Temos que, e a parte daquilo que foi muitas vezes falado ontem, falarmos no mesmo, não é? Haver uma sensibilidade também para as questões e sabermos do que estamos efetivamente a falar, não é? Muito obrigada. Passava agora à assistência, que ainda temos uns minutinhos. Alguém quer colocar alguma questão? E peço que me ajudem, que eu com esta luz não vejo nada. Quem tem um microfone? Alguém? Não vejo mesmo nada. Peço é só que se apresentem, assim, brevemente. Olá, viva! É um gosto poder ver-vos aqui neste palco, conhecendo muito bem a intervenção de ambas as entidades que aqui estão representadas, além da SIG, naturalmente, que aqui também represento. Gostava de perceber de ambas quais é que foram os maiores marcos para vocês na evolução da política pública nos últimos anos. E quando digo os últimos anos, é eventualmente desde a vossa constituição enquanto estrutura de atendimento. Obrigada. Graça, quer começar? Talvez a formação das próprias equipas, a formação de TAV, tenha sido um elemento muito qualificador de toda a rede. Acho que sobressaía, salientava sobretudo esse momento. Obrigada. Sim. Carla, quer acrescentar? Não, sim, acho que esta formação de base igual para todos foi realmente aquilo que também saliento, sim. Diana, bem-aja. Ainda temos tempo para mais uma, se alguém, mais uma vez, peça ajuda. Sim, aqui. Obrigada a todos. Antes de mais, quero agradecer esta oportunidade. Eu estou aqui em representação do Consulado Britânico, em Lisboa. Mais uma vez, vai de encontro ao que foi dito pelas entidades portanto, privadas e também missões diplomáticas. O quão importante é o trabalho que vocês fazem. Quero deixar aqui o meu grande agradecimento. E gostaria de perguntar à doutora Graça e à doutora Carla a doutora Graça falou há pouco sobre o suporte emocional, dirigido aos técnicos também, que é tão importante para poderem continuar a fazer o excelente trabalho que fazem. Podem falar um pouco sobre esse suporte que vocês têm? Obrigada. Graça? Eu falei da ausência desse suporte. Pois.
E falei como uma das questões que é preciso trabalhar mais, porque me parece que é importante, até porque nos momentos em que a pressão sobre o atendimento, ou sobre as estruturas de atendimento aumenta, o volume de horas de trabalho e as cargas todas emocionais que se transportam também são muito pesadas. E penso que entre pares, que podia ser, a criação de espaços de diálogo entre pares podia ser importante nesse sentido. Carla, quer acrescentar alguma coisa? Sim, realmente é a ausência deste suporte, não é? De alguma forma é colmatado realmente por vezes agarramos num telefone, não é? Falamos com o colega da gente que está com a também, de alguma forma aqui validamos, de alguma forma aqui a nossa intervenção, as equipas estão realmente sobre uma grande pressão e nos um encontro de estruturas de atendimento que por acaso realizou-se em Beja e o objetivo era a disciplinação, irmos fazendo anualmente este encontro. Esse encontro foi muito importante dentro das estruturas da foi um momento de formação, descontração, partilha e de troca de dificuldades, de anseios, e nesses momentos de partilha são encontradas porque a colega também já passou por essa situação e conseguiu arranjar uma solução para. Portanto, eu acho que esses momentos são de retomar e lanço aqui o repto, se me é permitido aqui de novo, na altura foi promovido pela SIG e acho que está na altura de voltarmos e retomarmos e darmos, visto que também estamos no primeiro fórum contra a violência, é porque haverá mais, houve o primeiro encontro, então vamos ao segundo. Chegamos ao fim deste primeiro painel. Nós vamos precisar só de uns minutos para colocar aqui já o segundo em palco. Eu vou passar ali à Paula agora a palavra. Obrigada a todas as pessoas pelos contributos. Muito obrigado. Obrigada.